Fala, minha família linda do Exatas pra gabaritar, tio Solani na área, fazendo você pisar na cabeça da serpente que é a sua banca, né? Vamos chamar a banca Cesp Sebrasp de Banquinha Sebraspzinha. Aqui a gente vai destruir todas as questões com requintes de crueldade. Galera, questão de número 4, ó, onde o tio já colocou aí os desenhozinhos para ficar tudo bonitinho, foi uma questão para o cargo de perito criminal da PC. Ela diz o seguinte: se 8 peritos criminais estivessem disponíveis para os trabalhos de investigação da polícia, então a quantidade de maneiras distintas de se selecionar 3 desses peritos para a realização dos trabalhos de perícia, isso seria igual a... Galera, eu tenho um total de 8 peritos e eu quero escolher 3. De quantas maneiras eu posso fazer essa escolha para realizar os trabalhos de perícia? Galera, vamos lá. A gente já resolveu aqui, dentro das nossas playlists de questões de permutação. E eu digo, permutação, a ordem dos elementos importa. Só que, se eu tiver 8 elementos, participam os 8. Se eu tiver 10, participam os 10. Todo probleminha de análise combinatória que você tem uma determinada quantidade e não escolhe todo mundo, ou é um probleminha de arranjo, ou é um probleminha de combinação. Professor, quando é que eu sei que um probleminha é de arranjo? Quando você fizer a pergunta, a ordem dos elementos importa? Se você falar, arranjo. Em arranjo, eu não escolho todos os elementos. Você tem 10, escolhe 4. Você tem 8, escolhe 3. Só que a ordem é importante. E quando você fizer a pergunta, a ordem dos elementos é importante, e a resposta for não, é um probleminha de combinação. Em combinação, eu não escolho todos os elementos do agrupamento e a ordem não importa. Vamos lá. Aqui, o cara quer fazer um trabalho de perícia. E aí você tem aqui, ó, João, Pedro e Sormani. Eu tenho 8 e vou escolher João, Pedro e Sormani. Não. Eu vou escolher agora o seguinte, ó. Sormani, vou escolher Pedro e vou escolher João. Galera, a ordem aí não importa. Até porque as funções que eles vão desempenhar são iguais. Todo mundo vai realizar o mesmo trabalho de perícia. Não houve diferenciação nas funções. Então a ordem não importa. Isso é um problema de combinação. Você vai combinar 8 peritos para escolher 3. Ô tio, quando é que isso aí seria um problema, por exemplo, de arranjo? Se ele chegasse na questão e dissesse o seguinte: um perito vai ficar responsável para a análise das digitais. O outro perito vai ficar responsável para fazer a análise do sangue. Perceba que, apesar deles fazerem e terem a mesma função, aí eles vão estar fazendo tarefas diferentes. Aí a ordem importa. Aí seria um problema de arranjo. Galera, cuidado. Quando você tem probleminhas onde você designa coisas diferentes, a ordem importa, é arranjo. Agora, quando você designa funções iguais, a ordem não importa, é
combinação. Então, por exemplo, você pega probleminhas onde fala lá em apertos de mão, quantidade de jogos no Campeonato Brasileiro. A ordem não importa, eu apertar a sua mão é a mesma coisa de você apertar a minha. Flamengo jogar com Vasco é a mesma coisa que Vasco jogar com Flamengo. Então, olha, nada disso aí, a ordem importa. Agora, quando você pega um probleminha, por exemplo, que fala em senhas, em códigos, a ordem importa. Porque se você mudar a posição de uma senha lá, a posição de dois algarismos, por exemplo, de uma senha, muda a senha. Aqui é um problema de combinação. Qual é a dica para a gente não utilizar a fórmula? Você vai olhar aqui o menor valor, ó. O menor valor é 3. Abra 3 bichinhos em cima e 3 bichinhos embaixo, ó. E sempre multiplicando, tá? Então, eu abri 3 retângulozinhos em cima e 3 embaixo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro desses retângulos, reduzo 8 a partir dele, ó. 8, 7, 6. E aqui embaixo, reduz o 3 a partir dele. 3, 2, 1. Ah, professor, então se tivesse isso, combinação de 10, 2 a 2. Isso é um extra, tá? Se tivesse isso aqui, o que é que você iria fazer? Combinação vai rimar aí com divisão. Olha quem é o menor deles. 2. Abro 2 retângulozinhos em cima e 2 embaixo. Sempre multiplicando. Vou pegar aqui em cima, abrir o 10 a partir dele. 10, 9. E embaixo vou abrir o 2. 2, 1. A quantidade de vezes que eu abro em cima, eu abro embaixo. Isso aqui vai dar 45, né, gente? Porque 10 vezes 9 dá 90, ó. 2 vezes 1 dá 2. 90 por 2, 45. E aqui, ó, eu posso cortar 6 com 6. Vai sobrar quanto? 8 vezes 7. 56. 56, letra o quê, gente? B de bola. Então, gente, se a ordem não importa e eu não escolho todos os elementos, é combinação. Agora veja, só aproveitando, se aqui nessa questão falasse o seguinte, de 8 pessoas, um vai ocupar a função de presidente, o outro de vice-presidente e o outro de tesoureiro de uma determinada empresa. Obviamente a ordem aí importa. E aí seria um problema de quê? De arranjo. Imagine, eu ter 8 pessoas, das 8 eu vou escolher 3 para ocupar funções distintas. Todo problema de arranjo é só você multiplicar os resultados. Por exemplo, para ser presidente, seria qualquer um dos 8. Para ser vice-presidente, teríamos 7, né? Já que eu já tenho um aqui como presidente. E para ser tesoureiro, como dos 8, 2 já ocupam funções, me sobram aqui 6. Gente, multiplicando isso aqui, ó, 8 vezes 7, 56, 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai a 3, 6 vezes 5, 33, 33. 336 era se aí eu tivesse um problema de arranjo. Tranquilo, galera? Fica de olho aí nas questões, nas dicas, nas lives e nos aulões premonições, porque nós vamos quebrar a sua banca. Galera, valeu! Estamos juntos!